Sonho virando pesadelo, construção do estádio pode atrasar. Jorginho abre o jogo sobre vir para o Brasil e Flamengo cobra a dívida na FIFA? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida, estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like nesse vídeo, vai ajudar muito no nosso trabalho e você não paga nada por isso. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com o máximo de flamenguistas que você conseguir. Bora trazer a nação rubro-negra aqui também pro BTB Esportes. Então compartilha com todo mundo e vamos para as notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Vou começar falando sobre Campeonato Carioca. Até que enfim o Flamengo venceu no Campeonato Carioca 5-0 ontem contra o Bangu, então saiu da penúltima colocação para a quinta colocação, escalou consideravelmente na tabela de classificação, um resultado bastante positivo. O Flamengo, que apesar, além dos 3 pontos, por conta do saldo de gols, conseguiu ter essa crescente na tabela de classificação e entrega para o time principal numa situação menos ruim do que estava. Foram 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Flamengo que jogou com um jogador a mais boa parte do jogo. O Bangu perdeu um atleta logo aos 10 minutos, foi expulso, jogador da equipe do Bangu. E aí o Flamengo soube organizar para poder construir essa vitória elástica. O técnico Kleber dos Santos fez as alterações que precisavam ser feitas, conseguiu fazer uma boa leitura do jogo e o Flamengo teve alguns destaques. O caso do Felipe Tereza, que entrou bem logo no primeiro minuto, primeiro toque na bola, fez o gol. O Alacian, que foi titular e muito bem na partida. O caso do Carlinhos, que não estava bem no primeiro tempo, mas depois organizou e no segundo tempo fez 2 gols e é atualmente o artilheiro do Campeonato Carioca. Guilherme, também autor de um dos gols, ele se movimentou bastante no jogo, jogou em várias posições diferentes, então também um destaque nessa partida para o Felipe Luiz ficar de olho aí nesses garotos que se destacaram nessa parte, nessa primeira parte do Flamengo no Campeonato Carioca. E mesmo com o resultado positivo, tem torcedores do Flamengo cobrando a demissão do Kleber dos Santos. Os torcedores não estão muito satisfeitos com as decisões e com a forma que o técnico organizou esse time alternativo no Campeonato Carioca, não gostou das atuações do time, principalmente, obviamente, nas 3 primeiras rodadas, e aí o nome do técnico foi para Berlinda. Muita gente, então, pedindo a sua demissão. Lembrando que o Flamengo fez uma demissão em massa na semana passada, algumas semanas atrás também, nas categorias de base, técnicos foram demitidos, auxiliares, e o caso do Kleber dos Santos, que estava com a equipe alternativa treinando o Carioca, não foi demitido, obviamente, mas agora, após a 4ª rodada, tem muitos torcedores cobrando, então, a demissão do Kleber dos Santos. Na minha opinião, o Flamengo não fez bons jogos na primeira, na segunda e na terceira rodada. O Kleber dos Santos realmente não foi bem. No jogo de ontem, eu gostei da forma que o técnico mexeu no time. Acho que ele soube ler o adversário, soube ler o que o jogo pretendia a partir do momento que ficou com 11 jogadores e a equipe adversária com 10. Então, assim, eu gostei das decisões do Kleber dos Santos no jogo de hoje, no jogo de ontem. Acho que ele fez boa leitura da partida. Mas é claro, contra o Bangu, o último colocado da competição, um jogador a mais, então todos os fatores influenciaram. Mas o Flamengo começou jogando bem, mesmo no 11 contra 11, e depois o placar foi construído com uma boa análise do jogo do Kleber dos Santos. Mas eu queria saber de você, se você acha que o Kleber dos Santos deve seguir como técnico do Sub-20 do Flamengo ou deve sair também nessa barca de técnicos e profissionais que foram demitidos nas categorias de base do Flamengo. Comenta aqui, o seu comentário é muito importante para nós. Manteria o Kleber dos Santos no Sub-20 ou demitiria o treinador? Comenta aqui, deixa o seu comentário e a gente vai estar sempre aqui de olho para interagir e ver a opinião de vocês. Mudando de assunto, falar sobre cobrança de dívida. O Flamengo fez uma cobrança da dívida na FIFA, a dívida do Leixões e também do Estrela Amadora, as 2 equipes de Portugal. O Flamengo tem que receber aí cerca de quase 18 milhões de reais, pouco mais de 18 milhões de reais, por conta dos débitos do Estrela Amadora pelo Igor Jesus e o Leixões pela compra do Verton. As equipes de Portugal não pagaram a dívida, o Flamengo já tinha feito essa reclamação, deu prazo de 48 horas e ainda assim a dívida não foi paga, então agora acionou a FIFA para cobrar
essa dívida. E você pergunta, por que não faz isso com o Internacional, a dívida que o Inter tem pelo Thiago Maia com o Flamengo? Então, gente, a respeito do Thiago Maia, tem uma cláusula contratual que o Flamengo não pode ir à FIFA cobrar até que todas as parcelas estejam atrasadas. E por enquanto, não são todas as parcelas que estão atrasadas. O Internacional ainda não pagou ao Flamengo, mas tem parcelas que ainda estão vigentes, ainda estão em dia. Por isso o Flamengo não pode ir à FIFA para fazer essa cobrança. Está tentando aí chegar a um consenso para conseguir ou receber esse valor do Internacional pelo Thiago Maia, ou na contratação do Vitão também abater essa dívida que o Internacional tem com o Flamengo. Isso está sendo negociado, mas o Flamengo, por conta de uma cláusula contratual, não pode nesse momento ir à FIFA para fazer essa cobrança, ainda não pode partir para essa etapa. O Flamengo, que tem boa relação, ou pelo menos tinha, né, com a diretoria colorada, e está tentando aí resolver então o quanto antes para que acabe, né, a dívida, ou para que o Flamengo tenha esse retorno por conta da venda do volante. Inclusive, falando sobre o Internacional, o Vitão, que o Flamengo está interessado, ontem o Inter fez um anúncio oficial a respeito do zagueiro, ele que usava a camisa de número 44 e a partir de agora vai usar a camisa 4. O Inter fez essa postagem nas redes sociais falando sobre o novo número do jogador e aí ficou aquela questão, né? Será que o Inter está dando uma resposta de que não vai vender o atleta? A mudança da camisa, o novo número, esse anúncio para a temporada 2025 é um recado de que não quer vender o zagueiro? O Flamengo está interessado, aumentou a proposta, ainda não chegou aquilo que o Internacional pretende, né? Que é 10 milhões mais o perdão da dívida, mas segue negociando e por outro lado, o Internacional fez esse anúncio, o jogador inclusive comentou no anúncio que agora ele será o novo camisa de número 4 do Internacional, e a gente fica na expectativa para ver se essa negociação do Flamengo pelo Vitão vai andar ou não. Fato é, o Internacional já deu uma resposta de que não tem interesse em vender o jogador, tanto que fez um anúncio a respeito do novo número da camisa. Falando agora, voltando ao assunto do Estrela Amadora, mas agora falar sobre uma notícia boa. O Flamengo vendeu anteriormente o atacante, o André Luiz, para o Estrela Amadora. E agora o Estrela Amadora fez a venda do jogador para o Rio Ave. E com isso o Flamengo vai ter um lucro por conta dessa venda, porque o Flamengo possui 40% dos direitos econômicos do jogador. E vai receber cerca de 5 milhões e meio de reais. Lembrando que uma pequena parte desse valor vai ser descontada e transferida para o América do Rio, por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, o América que foi quem descobriu o jogador, né? E ele jogou nas categorias de base do América até um certo tempo. Então, tem uma porcentagem nas negociações por conta do mecanismo da FIFA, mas o Flamengo vai ter um lucro, portanto, com o Estrela Amadora por conta da venda do jogador, do atacante, para o Rio Ave. Inclusive, essa uma das maiores vendas do Estrela Amadora na história do clube. O jogador que o Flamengo vai receber aí um valor considerável e a equipe conseguiu também um lucro grande com a venda do atleta para o Rio Ave. Mudando de assunto, antes de eu falar do problema do estádio, vou falar sobre Jorginho, jogador que é interesse do Flamengo, já foi dito várias vezes sobre o interesse do Flamengo no jogador. Tá com a negociação um pouco fria, né? Nas últimas semanas não andou tanto a negociação e ontem, após uma partida do Arsenal, ele abriu o jogo sobre jogar no Brasil. Ele disse o seguinte: é uma possibilidade sim, no futuro, como falei antes. Nunca joguei profissionalmente no Brasil. Seria uma experiência incrível. Essa porta está aberta. Mantenho todas as portas abertas e com calma decidir o que fazer no futuro. Então ele deixa aí em aberto a possibilidade de vir para o Brasil, de jogar no Flamengo. Tá tudo em aberto. Ele fala sobre futuro, mas isso é muito relativo, né? Porque o futuro pode ser amanhã, daqui um mês, daqui um ano, 10 anos. O futuro é muito relativo, mas ele deixou claro que há sim a possibilidade de vir jogar no Brasil e, por consequência, no Flamengo, já que o Flamengo tem interesse na contratação do jogador. Nesse momento, as conversas estão frias, mas o Flamengo segue interessado em contratar o Jorginho e ele já deixou claro que quer jogar no Flamengo, que quer jogar no Brasil. Então, vamos ver como vai ser as negociações daqui
pra frente. Vou falar agora sobre estádio, um sonho, um pesadelo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo no estádio, por que não vai à frente? Então, hoje saiu uma informação no Globo, uma notícia, que o Flamengo foi comunicado de questões técnicas que pode atrasar e encarecer as obras do novo estádio. O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico diz que o clube precisa resolver transferência da infraestrutura do serviço de gás canalizado no terreno. Isso acaba, um problema lá no terreno que precisa ser resolvido. Essa questão precisa ser resolvida antes, para começar, então, a construção do estádio. Porém, em contrapartida, o prefeito do Rio foi lá nas suas redes sociais e falou, e disse: adversários ocultos do estádio do Flamengo, parem de criar problemas onde não tem. Eu e o deputado Pedro Paulo já informamos que essa questão será responsabilidade do município. Parem de chatear, porque eu não aguento mais defender o Flamengo. Eduardo Paes, que é vascaíno, então, falando aí que não aguenta mais defender o Flamengo e que esse problema realmente existe no terreno, mas que é responsabilidade da prefeitura e não do Flamengo. Portanto, a gente fica na expectativa para ver o que vai ser daqui para frente. Fato é que as obras podem atrasar, sim, por conta desse problema na questão, de organizar novamente, de organizar a transferência da infraestrutura do serviço de gás que está passando ali, no terreno, é canalizado dentro do terreno. Precisa ser resolvida essa questão para que se construa o estádio. O prefeito do Rio tentou acalmar e a galera disse que o problema é da prefeitura e que a prefeitura vai resolver. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias do Flamengo. Vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que esteve comigo até aqui. Compartilha esse vídeo com todo mundo e até a próxima.